capítulo começa com essa imagem de um autor desconhecido que está retratando a decapitação do rei inglês Carlos I, no dia 30 de janeiro de 1649, na frente do prédio do parlamento na Inglaterra. Como vocês podem perceber aqui na imagem, tem uma multidão acompanhando este momento em destaque, que é justamente o momento da decapitação do rei. E para começar esse capítulo, vamos fazer algumas reflexões. A primeira delas é o momento que está sendo retratado aí, que está sendo destacado, é justamente o momento da decapitação do rei. Uma apostila mostra a imagem aí em destaque. A pergunta é a seguinte: como a execução do rei repercutiu entre os presentes? Como este momento aqui repercutiu entre as pessoas que estavam ali? O que você acha? As pessoas gostaram, não gostaram, ficaram surpresas, espantadas, comemoraram? Pessoas de diferentes classes sociais pensaram nesse acontecimento de uma maneira diferente? Além disso, estamos falando de uma sociedade absolutista, Inglaterra do século XVII. O que teria levado o rei à execução? Lembrem-se que a execução, a pena de morte, ela não era uma coisa que acontecia a todo momento. Em caso de crimes graves, isso acontecia. E só como curiosidade, pessoas da nobreza eram condenadas à morte por decapitação, que foi o caso aí do rei. Então, pense aí um pouquinho. Por que o rei literalmente perdeu a cabeça? O que teria acontecido para que essa atitude extrema, fosse tomada? Vamos falar então um pouquinho sobre essas mudanças que aconteceram aí na Inglaterra. Este rei retratado aqui nessa imagem é justamente o rei Carlos I. Antes disso, vamos falar sobre a expressão antigo regime. Então, para nós não ficarmos repetindo os termos absolutismo e mercantilismo, a gente usa a expressão antigo regime. Expressão essa que foi criada no final do século XVIII, como nós veremos mais adiante, por pessoas que estavam criticando esse regime, pessoas que não concordavam mais com o absolutismo nem com o mercantilismo e que desejavam criar uma nova forma de organização da sociedade. Então, a expressão antigo regime refere-se ao momento da história da Europa, entre os séculos XVI ao XVIII, em que os reis eram absolutistas e praticavam o mercantilismo. E lembrem-se que esse descontentamento, ele começou a atingir vários setores da sociedade, especialmente pessoas da burguesia. Lembrem-se lá no começo, quando nós falamos sobre o mercantilismo. O rei colocou uma série de regras, de normas. A burguesia, no início, não se importou porque, para eles, estava ampliando o comércio, então estava tudo bem. A partir de um determinado momento, os burgueses vão passar a ficar descontentes com essa série de regras, de leis, de medidas, que, segundo eles, atrapalhava o comércio que estava em desenvolvimento. Então, nós vamos falar, nesse capítulo, de descontentamentos, especialmente da burguesia. E esses burgueses desejavam uma sociedade com mais liberdade, com mais participação política, com mais autonomia econômica, ou seja, com mais liberdade para decidir sobre as suas atividades, para não ter que ficar seguindo uma série de regras que o rei colocava.